Podcasts. Respire e diga sim. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e apresentadora desse podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não intrinsecamente para uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso, sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre as suas histórias, sobre a sua trajetória, sobre os seus anseios e também as suas reflexões. A minha convidada de hoje está literalmente pelos muros da cidade de São Paulo. Se você mora aqui, onde a gente está, em São Paulo, eu tenho certeza que você já foi impactado pelos seus desenhos e frases que nos presenteiam com uma pausa no meio do caos. Marcela Scheid. Oi! Ai, que linda essa apresentação, adorei. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E é verdade isso. Eu passei por essa experiência. Já estive no meio do caos e já olhei para um mural seu e aquele mural me fez ter um tempo interno. Sim, do todo recomeço nasce de um encontro. Sim. Esse foi o primeiro que eu fiz no ano passado. E ele foi, inclusive, essa frase ela foi escrita na minha virada da depressão, assim, quando eu percebi que eu tinha realmente saído dela. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar. Uhum. E aí a gente começa o podcast, pra gente não entrar já, porque senão a gente já ia entrar, te perguntando quando foi que você respirou e disse sim pra você mesma. Eu acho difícil, é uma pergunta difícil, né? Você sabe, né? Mas enfim. É uma pergunta difícil que eu também me faço sempre. Eu acho que eu tento fazer isso diariamente, porque é um exercício diário, assim, né? A gente tá sempre tentando dizer mais sim pra gente, né? Em alguns momentos do dia a dia, assim. Então, eu acho que a minha resposta é todos os dias. Uhum. Eu tento, pelo menos. Sim. Não é nem todo dia eu consigo, mas pelo menos a gente já entendeu que precisa tentar. É difícil, né? Dizer sim é um ato de coragem. Muito. E aí eu acho que aquele teu painel ali, ele tem muito a ver com isso, assim, né? Com entender esse sim, né? Sim, exatamente. E entender que tem certos momentos, sei lá, que o fundo do poço, às vezes, ele é inevitável, ele vai existir e a gente vai ter que precisar lidar com ele de alguma forma, né? Eu acho que, enfim, esse lado ruim, né, de ser adulto é muito complexo, cara. Eu odeio ser adulto, mas... Vamos voltar a ser criança agora, não quero pelo amor de Deus! Mas é isso, a gente tem que lidar com esses momentos, assim. A gente tem muita dificuldade, né, de sentir dor, assim, como ser humano no geral. Assim, a gente tá sempre tentando não sentir, essa é a verdade. Mas eu tento muito sentir, assim, as coisas até mesmo as ruins, assim, sabe? Entender até as minhas sombras, de certa forma, assim. Então, às vezes o incômodo gera alguma mudança, às vezes ele não gera nenhuma, ele só é um incômodo também. Uhum. Acho que é importante, né, a gente também não criar uma expectativa numa situação ruim, né, de que ela precisa ser um grande aprendizado sempre também, que eu acho que também não é bem assim. Mas o incômodo é importante pra gente ir pra frente, né, assim, seja pra frente bom ou pra frente ruim, né? Assim, a gente pelo menos vai pra frente, né? Ele gera um movimento, né? Eu acho que isso que é importante. Agora, você falou uma coisa que eu acho super importante, né? Porque a gente vive sempre essa teoria de que, tipo, Quem não me mata, me fortalece. isso. Essa frase Eu acho ótima. isso super tóxico. É extremamente, eu detesto.
Eu já participei de um podcast também que eu falei isso e as pessoas ficaram meio chocadas. Falei, gente, mas é isso, né? Tipo, a gente fica... Às vezes a gente tá mal e a gente fica pior ainda, sei lá, me deixa mais ansiosa ainda no meu meio, né? No meu momento ruim, eu ficar procurando o lado bom da minha situação ruim. É, Gente, às vezes não tem mesmo, né? às E é isso vezes não aí. tem mesmo. E não tem muito o que fazer. E tem que É. viver aquilo de alguma forma, né? Porque é isso, é um movimento pra frente. Mas eu acho muito tóxico, real, assim. É porque a gente se sente Esse... muito sozinho, assim, tipo assim, você tá passando por um momento super difícil, né? E aí, tipo, a primeira coisa que você ouve assim, não, mas olha só, depois que passar isso, você vai ver como foi bom pra você. Não, não foi bom pra mim. É, ou então assim, ai, Tipo, não tá não. sendo bom, entendeu? Esse Exatamente. momento. Ou então, não, mas olha quanta coisa boa você tem na sua vida. É, Você não pode reclamar. Gente, mas tá uma merda agora, e aí? eu quero reclamar. É, me deixa também pelo direito da reclamação, É. entendeu? Mas eu acho isso super assim, e eu, inclusive, já terminei uma amizade por conta disso. Ah, é? Porque tinha muito esse lugar do, ai, a gente precisa ser leve o tempo todo, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar pra cima. Só que quem tá pra cima o tempo todo ou tá fingindo Uhum. ou não tem noção, né? Total. Porque assim, Não, ou total. tá vivendo num mundo que bonito, criou um mundo pra si mesmo ali e tá vivendo completamente desconectada do resto do mundo, né? Não tem como. Sim. Que é esse mundo muito instagramável, né? Esse mundo tá muito instagramável. De novo, né? É engraçado que a gente viveu a pandemia, parecia que tinha melhorado um pouco, as pessoas começaram a falar sobre as suas vulnerabilidades emocionais, começaram a ser um pouco mais verdadeira. Bastou acabar a pandemia, né? E a Uhum. gente voltou ao normal, Eu como era acho que a gente antes. ficou até mais eufórico. Eu acho que a gente ficou pior, né? Essa é a verdade. Eu acho que a gente ficou mesmo, eu acho. É. Eu acho que ficou uma euforia, assim, de todo mundo mostrar que é incrível, Que que é vive, que importante, compra, que que é VIP, viaja. Exato. Não, é. né? Todo mundo assim, tem que mostrar que é VIP, que é importante, que é bem-sucedido, que tem muitos patrimônios, que não sei o quê. Te juro, esses dias eu tava chorando sozinha em casa. Eu pensava assim, eu sou a última loser desse planeta. Assim, porque, tipo assim, se você entra numas olhando pro lado, vendo aquilo que as pessoas aparentam ser, você começa a se achar a última loser do planeta, né? Sim. Mas eu acho que em resposta ao Instagram vem o TikTok, né? Que é basicamente o oposto do Instagram nesse sentido, né? As pessoas, elas se postam assim, não maquiadas, não arrumadas. Tem também pessoas que se postam também maquiadas, mas os conteúdos que fazem mais sucesso, os que têm mais engajamento, são conteúdos da vida real das pessoas no dia a dia, né? Porque eu acho que é isso, é uma saturação que a gente viveu muito e que a gente vive muito no aplicativo, né, no Instagram. E a gente precisou criar uma outra coisa pra gente limpar a toxicidade do Instagram e a gente entra no TikTok, né? E aí que vem um pouco do meu trabalho, né? Que é basicamente um grande hackeamento desse lugar perfeito, assim, onde eu posto textos longuíssimos, que também não é um lugar para postar texto longo, né? As pessoas estão ali para ver coisas curtas e rápidas, imagens bonitas. E eu tô aqui para fazer as pessoas olharem alguma outra coisa, assim, e verem que é isso, né? A gente tá todo mundo vivendo alguma coisa, de certa forma, né? Tá todo mundo tem um momento difícil, diariamente. Então tem um lado legal também da gente se postar, da gente também ser fútil, né? Porque eu acho que também Ser só cabeção também entrando cansa, nesse né? lugar também do feminismo também, pelo direito à futilidade, a poder fazer É. minha unha em paz, né? Aham. Mas, que também é isso, a gente não precisa estar sempre estudando, militando e sempre, enfim. Acho que tem que ter as duas coisas, mas é um espaço realmente que foi criado para uma coisa, né? E aí, na pandemia, rolou esse boom mesmo de páginas de conteúdo, porque foi muito na Uhum. pandemia, né? Onde as pessoas elas não Uhum. podiam sair de casa, não podiam falar com outras pessoas e a gente ficava muito online, ficava muito no Instagram. Foi o boom do meu trabalho, inclusive, foi onde ele mais cresceu, foi a época que ele mais cresceu, assim.
E depois teve o oposto, né? Porque a gente tá sempre em ciclos contrários e de contrastes, assim, polos, né? A gente tá sempre vivendo os polos. E aí teve um movimento depois completamente oposto, onde era muito mais legal fazer look do dia de novo, voltar. Assim, nada contra quem faz look do dia, né? Pelo amor de Deus, mas não é o tipo de coisa que eu vou fazer. E aí rolou uma baixa de engajamento, assim mesmo. E aí eu me questionei nessa época, eu falei, cara, será que eu tenho que, sei lá, fazer vídeos falando ou fazer, sabe, assim, eu me questionei nesse lugar do tipo, será que eu tenho que trabalhar para o algoritmo? Mas aí eu decidi que não, que eu ia continuar, enfim, o meu trabalho do jeito que ele é, assim, acho que tem vários artistas que ainda continuam, né? E é isso, a gente tenta Mas hackear esse sistema. É muito interessante isso, né? Porque é uma pressão invisível, né? E é um tipo de silenciamento, né? É um tipo de Assim, silenciamento. para quem é artista e tudo, e é um tipo de silenciamento, e é um tipo é uma forma de tentar colocar todo mundo dentro de uma caixa, né? Assim, isso é meio complicado, e às vezes a gente tem que olhar fora disso, assim, é por isso que esse ano o movimento do meu trabalho, ele tá muito no físico, assim, sabe? Eu queria muito sair um pouco do digital, apesar de ter nascido, né, e ter, enfim, apesar de ser muito grata pelo digital, acho que é um espaço que também eu consigo construir muitas coisas, eu consigo conversar com pessoas incríveis, eu conheci pessoas incríveis, e assim, meu trabalho também só tomou o espaço que ele tomou também por conta desse lugar, né? Então não dá pra gente cuspir no prato que comeu, né? Porque a gente sabe. Ele é um lugar extremamente importante pro meu trabalho, mas eu queria muito que o meu trabalho fosse para outros lugares, para que eu não entrasse nesse tipo de pira da toxicidade, entendeu? Do tipo, de eu ficar olhando só para aquele lugar e deixando que a internet também diga se meu trabalho é bom o suficiente, se ele não é, entendeu? Ele precisava ir para outros lugares, assim. E aí acho que o primeiro mesmo foi a Primeira em Pena. E aí esse ano tá um outro movimento também, assim, né? De um outro mural, do livro que vai lançar, de uma exposição física, enfim. Então eu tô tentando sair um pouco do digital nesse sentido, sabe? Que eu acho que quando a gente sai de lá um pouco, a gente consegue perceber que a vida não é só aquilo, entendeu? É muito louco, porque é uma bolha, né? É uma bolha. Você vive É um dentro de ciclo uma bolha. vicioso, né? E acaba quase sendo uma prisão, assim, porque você tem acesso àquilo ali 24 horas, então você tem as métricas 24 horas, então você Sim. sabe, a resposta ela é instantânea, você sabe o que funciona, o que não funciona, o que dá retorno, o que não dá. Mas, assim, até que ponto aquilo tem o direito de validar aquilo que está sendo feito? É que eu já tive um surto, né, por causa disso. Quando eu tava, né, enfim, eu te contei antes da gente começar. Eu tive depressão em 2021 e 2022. E em 2022, meu trabalho, assim, a gente começou a sair da pandemia e começou a voltar a ter evento, marcas que mandam coisas, e eventos, não sei o quê. E eu tava, né, num pico de visibilidade ali, super importante. E quando eu comecei a não ser chamada, às vezes, por algumas marcas, ou a não receber algumas coisas, eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Nossa, meu trabalho é um lixo, aquela marca não me chamou. E aí eu comecei a deixar na mão, é isso, deixar na mão da internet mesmo, nesse sentido, o valor do meu trabalho, né? Assim, eu tive, assim, surtos reais, assim, de chorar em casa, porque eu não tinha sido convidada para um evento, gente, coisa ridícula. Não é ridículo. Não, é que assim, hoje eu penso e falo assim, meu Deus. Mas é isso, assim, a internet, ela tem esse poder de inclusão e de exclusão na mesma moeda. É muito cruel. Que é muito cruel, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, sabe? Pra gente não deixar. Eu entendo isso que você está falando, assim, sobre essa questão, e até, assim, queria até falar, assim, que não é nada ridículo, sabe? Porque é natural do ser humano querer pertencer e querer ser amado, né? Tipo, a primeira coisa que a gente quer na vida é isso, assim.
E eu acho que a internet, ela tem essa coisa cruel que a gente já falou, da extrema atenção que ela te dá, ela te coloca no topo muito rapidamente, e ao mesmo tempo ela te derruba muito rapidamente também, assim. Então, é muito difícil, tem que ter muita saúde mental para conseguir lidar com isso, né? Muita mesmo. É. E poder transitar desse jeito, e aí vindo de uma pandemia, né, em que a coisa estava toda concentrada ali no online, de repente se transfere e ninguém mais sabe como se relacionar. A coisa se perde, assim, e sucumbir nesse meio, assim, é muito natural mesmo. Sim, e eu ficava realmente, quando eu ia, né, nos eventos, nessa volta, eu ficava ou calada, muda, porque eu ficava com muito medo de falar alguma coisa e falar alguma coisa errada e soar errado, enfim. Ou então eu falava alguma coisa e aí depois eu tinha uma ressaca, né, desse encontro, assim, que era ficar em casa pensando o que eu falei e o que eu poderia ter falado melhor. Enfim, foi um tempo bem gostoso, assim. Essa fase foi bem gostosa da minha vida. Mas deu tudo certo. Que bom! Passou. Mas eu passei pela mesma coisa. Vou te falar que eu não estava me dando conta o quanto que estava mexendo comigo psicologicamente até a primeira vez que eu saí e fui numa festa, assim. E aí eu encontrei uma pessoa e ela virou pra mim e falou assim: Nossa, como você tá linda! Eu comecei a chorar. Eu disse: Linda? Como assim? Hã? Aí começou a me dar uma confusão, assim. Tipo, eu disse: Mas como é que ela tá me achando linda? E aí eu comecei a me dar conta o quanto que estava me afetando ficar isolada, né? Que eu não tinha me dado conta que eu estava com uma autoestima completamente quebrada e que primeira manifestação de afeto, como você tá linda, foi uma coisa que me tirou o chão, assim, que eu dizia, eu não tinha me dado conta o quanto que eu não estava me enxergando. Eu chorava, eu chorava. Aí depois, no outro dia, eu quase morri, né? Tipo, porque eu pensei assim, meu Deus, que horror, eu comecei a chorar. Vergonha. Você sentiu É, vergonha. exato. Então foi todo um processo muito difícil, assim, de conseguir lidar, de entender, assim, que beleza, eu tava passando por um processo de depressão, porque para eu ter esse tipo de reação, só podia ser isso. E eu nem tava me dando conta, porque ao mesmo tempo eu também achava que eu não podia reclamar do que eu tava vivendo, porque eu tava bem, né? Eu tava Uhum. protegida, uma privilegiada. Então eu não me achava no direito de achar ruim o que eu tava vivendo. Só que, na verdade, eu tava quebrada. É, a gente esquece que a saúde mental, ela também é saúde. É. E que uma depressão e, sei lá, fraturar o pé tem a mesma importância, né? Assim, tem a mesma, enfim. É, é tão ruim quanto, né? Assim, é que a gente. É porque, como é uma coisa que é meio intangível, né? A gente não consegue ver de fato, né? A, a, a saúde mental. Enfim, esse tipo de doença, qualquer doença mental, é uma coisa mais difícil de você ver tangivelmente, assim. E a gente também vive numa sociedade em que a gente diminui muito isso, assim, né? Uhum. Ai, tá ansiosa. Para de ficar ansiosa! Obrigada, se você não tivesse me falado isso, realmente, agora eu não tô mais ansiosa. Né, assim, ou então tá com depressão? Ah, não fica triste não, você é tão bonita, né? Tem sempre essa... Então a gente tá sempre diminuindo muito, assim. É que eu acho que agora, pelo menos na minha bolha e nas pessoas que eu sigo e tudo, teve um boom também de terapia, que também, enfim, é uma coisa extremamente elitista, né, gente? A gente precisa Uhum. falar sobre isso. Mas hoje em dia tem um boom, as pessoas falam mais sobre fazer terapia, né? As pessoas falam mais sobre questões psicológicas, né? Então, a gente segue mais, enfim, psicanalistas, né? A gente tem a Ana Sui, que é uma Uhum. grande autora e escritora, com um dos livros mais vendidos do Brasil, né? Uhum. De uma psicanalista. Então, assim, a gente tem falado mais sobre isso.
O que é bom, mas é isso também, né? Tá na nossa bolha, porque a gente também tem esse privilégio de poder olhar para esse lugar, né? A gente consegue. Mas hoje em dia eu sinto que é isso, assim, a minha mãe é psicóloga, né? Então, Que legal. então eu já fiz todos os tipos de terapia que você possa imaginar, assim, e bater o tambor. Já fiz também. Qualquer coisa, gente, tudo. Tudo. De desenhos, não sei o que lá. Já fiz tudo, desde pequena, assim. Hoje em dia minha mãe não pratica mais, ela é aposentada, mas... e hoje eu faço psicanálise, né? Enfim. Que é uma coisa que minha mãe não gosta tanto. Não? Porque tem um... Rola-se... Talvez, não sei, assim, mas... Eu sempre cresci achando que rolava uma pequena disputa entre a psicologia e a psicanálise, assim, sabe? Existe um pequeno momento, assim. Mas durante muito tempo eu não fiz psicanálise, porque eu achava que não ia ser interessante pra mim, por conta da minha mãe. Olha que engraçado. E hoje em Faz dia parte. E hoje em dia, Freud deve explicar em algum momento, mas hoje em dia é o que melhor, é o que mais deu certo pra mim, enfim, é a psicanálise. Que interessante. E o teu processo de desenho, assim, ele parte da tua vulnerabilidade, assim? O meu processo de desenho, na verdade, ele nasceu de uma vontade... eu sou formada em design gráfico, né? E é engraçado que as pessoas acham que para você ser designer, você precisa saber desenhar. Só que, na verdade, to design é projetar, né? Então, design significa projetar, significa projeto, e não desenhar. É que a gente acaba criando essa literalidade por conta do português. E eu me lembro que, enfim, eu tive uma chefe também quando eu entrei na faculdade, todo mundo sabia desenhar muito bem, e eu falava, meu Deus, eu vou ser uma péssima designer, porque eu não sei desenhar tecnicamente bem, enfim. E aí eu fiz muitos cursos de desenho, de observação, de não sei o quê, tudo que eu conseguia fazer fora da faculdade eu fazia, e era uma frustrada, assim, muito. Porque eu fazia e aí eu desenhava igual a todo mundo, aí eu falava, ai, que ótimo, desenho igual a todo mundo, e eu faço o quê agora com isso? E assim segui minha vida. E depois que eu me formei como designer, enfim, hoje ainda trabalho com isso, mas eu comecei a trabalhar com a colagem como uma forma de expressão, foi a minha primeira relação com a arte, assim. Comecei a fazer algumas coisas, e aí alguns amigos queriam comprar e tudo. E eu continuei frustrada com o meu traço, assim, durante anos, até que eu fui fui participar de uma palestra de processo criativo, e o palestrante, ele falou, é muito importante que vocês tenham um sketchbook, um caderno sem pauta, para vocês anotarem, desenharem e etc. E aí eu falei, bom, vamos testar. Aí eu comprei um sketchbook, comprei umas canetas, aí fiz o meu primeiro desenho e falei, quero arrancar essa página e jogar fora. Mas tive que lidar com aquilo, né? Porque senão, se eu arrancasse todas as páginas do caderno, não ia ter caderno, né? E aí eu comecei a desenhar no sketchbook muito, assim, testar. E a palavra, ela sempre foi uma coisa que apareceu no meu trabalho, mesmo o de colagem anterior, sempre foi uma coisa super importante, assim. Só que no início, nos primeiros desenhos, eu usava algumas frases de músicas, assim, em inglês. Porque é meio engraçado, eu não sei dizer o porquê que eu comecei em inglês. Quantos anos você tinha? Não, isso foi em 2016. Ah, bom, faz pouco. Foi agora, Eu não sei, porque acho que eram por conta de músicas que eu ouvia na época, que faziam sentido pra mim e tudo. Porque a gente viveu esse boom, assim, né? Tipo, então por isso que eu perguntei, assim, porque Não, teve foi esse recente. momento que era o rock and roll, né? Tipo, a Sim. música em inglês, a referência. Sou filha da MTV, né? Então, é isso. Deve ser por isso. Mas... e aí eu comecei a postar e isso começou a tomar uma proporção. Aí eu comecei a escrever em inglês eu mesma, isso começou também a tomar uma proporção. Aí eu falei, então eu posso desenhar estranho? Tudo bem? Né, assim, eu fiquei meio tipo, nossa. Então eu fui me entendendo, assim, com o meu traço.
E aí eu me lembro que algum amigo meu comentou e falou, amiga, mas por que você tá escrevendo em inglês? Uhum. Eu também não sei, eu não sabia responder na época. E aí ele falou, cara, começa a escrever em português um pouco, vai testando e tal. E aí na pandemia foi quando eu comecei a escrever mais em português. Eu acho que foi por isso também o boom, né, enfim, Uhum. de ter textos em português acabam chegando, né, em outras pessoas, é mais acessível, né, porque não é todo mundo que enfim, fala outras línguas. Então foi muito bom pra mim, assim, nesse lugar. É, Então esse foi o ciclo, assim, né, então foi engraçado ver que eu podia. Eu acho que, de certa forma, no fim, foi engraçado ver que eu podia ser eu mesma, sabe? Assim, que no fim eu tava sempre tentando me encaixar de certa forma, né? Assim, eu percebi que eu passei minha vida inteira tentando me encaixar, falar de alguma forma, ter o cabelo de certa forma, me vestir de certa forma, ser a mulher que, né, que o mundo espera que a gente seja. E o meu traço também, o meu trabalho como artista também ficou muito nesse lugar, assim, meio silenciado mesmo, porque eu achava que eu tinha que ser igual a outras pessoas, assim. E aí eu percebi ao longo do tempo que, na verdade, o grande diferencial do meu trabalho era a minha autenticidade, assim, sabe? Uhum. Era o fato dele ser meio estranho, e isso era o que fazia sentido, sabe? E eu acho que tem muito isso, de novo, a questão do hackeamento né, do Instagram. Que bom que eu consegui também fazer isso no Instagram, né? E mostrar para outras pessoas que, cara, é muito legal ser estranha e tá tudo bem, entendeu? É legal ser estranha, é legal ser ridícula, sabe? Assim, tá tudo certo. Uhum. O melhor é que a gente seja a gente mesmo, né? Eu acho que essa é a grande lição para mim no meu trabalho. Que lindo. Mas isso é muito forte, porque é um pouco aquilo que a gente estava falando, né? A gente precisa se identificar, é, porque às vezes a gente coloca a régua muito em cima, né? Das coisas, assim. Tipo, a gente acha que tem que atingir um padrão, assim, de excelência, de não sei o quê, de não, uma régua muito em cima, assim, que às vezes nem é uma questão de régua em cima, é uma questão de, tipo assim, quem inventou que é aquilo ali, Uhum. sabe? E a arte tem muito esse lugar, né? De que a técnica é essencial, enfim. A arte contemporânea é muito menos, né? O conceito é mais importante do que a técnica, mas ainda existe um pouco isso, assim, né? Eu senti muita dificuldade, apesar de conseguir trabalhos na época como artista, eu ainda ficava meio dividida, assim, porque eu via que para arte eu não era considerada artista, para o mundo dos ilustradores eu não era considerada ilustradora, e aí eu fiquei no limbo, assim, durante um tempo, e decidi que esse limbo ia ser quem eu era, assim, decidi criar esse nicho, assim, né, para mim mesma, e que várias outras artistas também já estavam, mas para mim eu não tinha reparado ainda, né, porque eu ainda estava muito tentando entender o meu trabalho na época, mas e essa que é a beleza também desse lugar digital, né, eu acho que ele consegue criar espaço para todo mundo, Uhum. né, então se também não tivesse esse lugar, eu acho que a gente também não ia ter grandes artistas que a gente tem hoje, assim, que realmente nasceram do digital, né, e conseguiram um espaço na arte aí, ou na ilustração por conta disso, né. Uhum. É democrático, né? É bem mais democrático, né. Porque no fim a arte ela é bem segregadora, é um espaço bem fechado, né, mas é isso, é importante a gente ocupar também esses lugares. Porque você pode ser seu próprio veículo. E isso é muito fantástico, né, da internet, assim. A gente pode criar e fazer o que a gente quiser, usando uma câmera de um celular, Sim. né? E usando ferramentas digitais para, tipo, você é seu próprio marketing, né? Tipo assim, você se Pro lado bom e divulga. pro lado ruim. Exato! Mas, o lado bom é isso. O lado bom é que você consegue fazer o que você quiser. Você pode fazer. E isso é muito bom. É preciso ter coragem, né, para colocar aquilo É, ali, né? é.
tem que ter coragem, assim, pra, tipo, se expor, né? Tipo, e... Lógico, não vai fazer qualquer coisa, né? Tipo, não vai, tipo... Pode até expor qualquer coisa. Tem gente que expõe... Tem uma pessoa que ganha dinheiro dormindo no TikTok, né? Eu amo, gente. Essas coisas do TikTok, eu acho muito engraçado. Mas tem uma pessoa que ganha dinheiro dormindo com um monte de coisas meio de terror, né? Num quarto meio de terror, assim. Eu acho muito engraçado. Ela se filma, ela deixa ali, dormindo, Maravilhosa. e ela ganha uma grana. Tipo, ganhar dinheiro dormindo. Ai, que bom pra ela. Eu queria muito ganhar dinheiro dormindo. Pois é. Primeiro tem que dormir, né? Ia ser tudo. Primeiro tem que dormir pra, tipo, ganhar dinheiro dormindo. Exato. Assim, ela tá a léguas, assim, tipo, ela tá dormindo ganhando dinheiro. Tiro meu chapéu pra ela. Parabéns. Mas é muito doido, né? Ao mesmo tempo, também isso me leva a diversas reflexões, né? Quem é que fica vendo a pessoa dormindo, Não, né? e assim, me leva a reflexão também do tipo, entretenimento é qualquer coisa, né? Literalmente, né? Mas, é um buraco sem fim. Porque, assim, eu não sei, a internet é o lugar que mais me mostra, assim, que o bom e o ruim, e o certo e o errado, tipo assim, nada existe, né? Tipo, nada existe. Mas ao mesmo tempo existe. Né? Porque tem o cancelamento. Porque tem sempre alguém ali pra falar alguma coisa também. Então, é meio invisível. E isso é que é o problema, né? Assim, que as regras, elas são regras diferentes da vida social normal, né? E muitas vezes elas são criadas e mudadas diariamente. Então, às vezes, a gente perde as regras e não sabe muito bem, né? E aí vem a questão do cancelamento, enfim, vem a questão do que você falou mais cedo também, de estar no auge, depois não estar nunca mais, né? É porque é isso, né? Também a internet, ela coloca umas pessoas lá em cima, mas cansa um pouco também, né? O sucesso temporário faz muito sentido dentro desse espaço. É um lugar de muita oscilação. Muito pico e muito... muito vai estar lá e tá aqui o tempo inteiro, assim, né? Tipo, é difícil lidar com isso. Não é simples. Por isso que tá todo mundo ansioso. Por isso que vivemos todos muito ansiosos. A questão é que tem que criar um mundo interno muito potente, né? Muito forte, com muita estrutura. Tem que ter uma vida real com muita estrutura para conseguir viver no mundo digital. Acho que essa é a questão, assim. Porque mesmo esses caras, o Steve Jobs, né? O Bill Gates, não sei o quê, eles não deixavam os filhos usar celular, né? Porque eles sabem, né? Imagino. Fico imaginando se o Mark Zuckerberg fica realmente entrando no Facebook e no Instagram o tempo todo. Eu acho que não. Com certeza não. Então, é isso, né? As pessoas, elas criam os veneninhos aí e depois... Já o Elon Musk... não, é que ele... Esse passa o dia inteiro no Twitter. Esse gosta de aparecer. Né? Ali é uma coisa inacreditável, assim. Agora eu vou te fazer uma pergunta, assim, que eu acho que muita gente deve te fazer. E te ouvindo falar, ela faz muito sentido. Sobre a questão da cor vermelha. Né? Porque você falando, assim, e te vendo, faz muito sentido, né? E eu nem tô de vermelho. Nem tá de vermelho. No mas batom. Você tá com um baita de um batom vermelho. Você tem essa, né, essa força, essa coisa do... O vermelho, ele foi nascendo, assim, junto com o meu trabalho. Porque quando eu comecei nesse sketchbook, eu comprei canetas pretas e vermelhas. Não sei porquê, na época, acho que era o que estava ali à disposição. Gosto muito de vermelho e tudo. E como sou também designer, eu acredito muito que na criação de uma identidade visual própria, assim, né? E acho que tem vários artistas que criam a sua própria identidade. E a cor é uma coisa que chama atenção primeiro. É a primeira coisa que chega na percepção do outro, assim, né? A primeira coisa que o outro percebe é a cor. Por isso que existem vários estudos sobre psicologia das cores, e cada cor passa uma coisa. E a cor vermelha, ela tem uma relação meio negativa, né, na verdade, se a gente for pensar. Porque ela é uma cor relacionada com uma atenção, sinal vermelho, para você parar, para você tomar cuidado, né? Ela é uma cor relacionada com isso, assim, né? A gente cresceu vendo o sinal vermelho, todas as placas de trânsito
que são proibidas são vermelhas. Mas tu sabia que todos os caras que correm, que fazem pilotos de corrida, todos que usam vermelho são os que ganham? Sério? Aham. Que específico. Muito louco isso. O Ayrton Senna usava vermelho. E é isso, né? Uma cor da atenção, do proibido versus o proibido também. Mas, ao mesmo tempo, é uma cor para chamar atenção, assim. Então, eu comecei a usá-la no Instagram realmente com esse propósito, assim, de chamar atenção, porque eu tava escrevendo e desenhando e etc. Mas também nesse lugar do oposto, né? Do falar do ser mulher e do ser mulher, e da proibição que é isso, né? Então, também trazer esse lugar. E eu acho que hoje a cor vermelha ela já está um pouco mais relacionada com uma cor de vibrância, de coragem. Ela tem esse lado também. Ela é uma cor que ela chega antes, né, de qualquer outra coisa, assim, que é isso. Ela chama muita atenção, não é à toa que ela é usada no sinal vermelho, entendeu? Para chamar esse tipo de atenção. Mas ela tem esse lado um pouco realmente negativo, assim. É que hoje eu acho que a cor vermelha, ela já entrou na moda tantas vezes, e né, se usar look vermelho e etc. Que eu acho O que ela... Cildo Meirelles tem o desvio para o vermelho, né? Que eu acho exato, maravilhosa. perfeito. Mas é isso, assim, o vermelho ele nasce nesse lugar de ser uma cor que fazia sentido para mim naquele momento como pessoa, mas também de ser uma cor estrategicamente pensada nesse lugar de chamar atenção realmente e de dar uma nova cor ao feminino, né? Assim, do porquê ser o rosa, ou às vezes o roxo também, né? Que a gente tem esse uso do roxo dentro do feminismo, mas dar uma nova cor, assim, sabe? Uma cor um pouco mais imparcial, que não era sobre o feminino, mas que também poderia ser. Né? Então, trazer esse lugar. Legal. E quando você escolhe as coisas que você vai produzir, assim, como que é esse processo criativo, assim? Ele parte, o que te incomoda e que te gera criatividade? Hoje, normalmente, eu escrevo muito, assim, ou num caderno, ou no celular, ou no notebook. Eu tô sempre escrevendo muitas coisas. E é daí que acabam saindo as artes ou os textos. Ou também acabam saindo de uma sessão de terapia, ou também de uma conversa com outros amigos, de questões que outras mulheres também estão vivendo. Então, vai meio nesse lugar, assim, mas é, é engraçado que, assim, meu processo criativo, ele é um tempo não fazendo nada, porém pensando muito sobre, e aí chega no computador e vomita, né, assim, e tem esse momento que ele tá pronto pra sair, porque ele já viveu tudo que ele tinha pra viver dentro, né, de mim. E aí ele sai de uma maneira que parece que é muito rápida, mas na verdade é mentira, não é tão rápida assim. Mas é um pouco assim, nessa forma. Mas eu entendo totalmente. O Byung-Chul Han, aquele filósofo coreano, ele tem um pouco essa provocação, né? Que ele fala que hoje em dia a sociedade ela tá toda igual porque a gente não tem mais tempo de contemplar. Então a gente não tem esse processo do fazer nada, né? Só que esse fazer nada não é fazer um nada, é você apenas sentar e estar presente e enxergar as coisas, né? E a partir dali isso vai te... No momento que você olha uma formiga se movendo, se você observa ela se movendo, ela é só uma formiga se movendo. Mas depois que você passa um tempo vendo aquela formiga se movendo, você começa a enxergar um grande universo a partir dali, né? Você pode criar toda uma narrativa, né? Então, essa falta de fazer nada, de observar e se colocar como um espectador daquilo que está acontecendo, né? Faz com que a gente só repita aquilo que está sendo reproduzido, né? E quando a gente cria esse espaço, a gente cria realmente um espaço de criatividade. Então, faz muito sentido, assim, o que você está falando, assim, que esse é um filósofo que eu gosto muito, assim, eu sempre recorro muito, assim, a ele, né? E ele me traz muita explicação. E você falando, assim, eu vi muito isso, assim, tipo... É, a gente precisa não fazer nada pra gente conseguir sair dos nossos próprios ciclos, né? Assim, porque a gente vive no dia a dia, na rotina. Se a gente não pausa, a gente continua fazendo, né?
Então, é super importante. E o não fazer nada também não quer dizer que a gente não tá fazendo nada, né? Porque a gente pensa muito. Eu, por exemplo, passo o dia inteiro pensando muito, assim, minha cabeça é uma coisa que ela não para um minuto. Então, eu preciso não fazer nada fisicamente, sabe? Pra que a minha cabeça entenda que, agora eu preciso dar uma pausinha, né? Então, é necessário. Agora eu fiquei muito curiosa, eu fiquei pensando assim, você tava lá, tipo, né, em casa, fazendo na internet, porque de repente você tem que fazer um prédio. Esse convite foi muito legal. Foi um convite de uma amiga que é curadora, a Vivi Villanova. E ela tinha um projeto junto com a Vivara, que era chamar mulheres artistas para ocuparem espaços na cidade, não só de São Paulo, mas outras cidades também, Rio de Janeiro, BH, acho que tiveram outras. Mas é isso, eram só mulheres, e o meu foi foi a última obra. E aí, quando ela me chamou, eu falei, hã? Você tá falando sério? Aí, me deu um pânico na nave, assim. Eu demorei pra entregar, passei do prazo, porque eu tenho muito isso, assim, quando eu tô louca pra me sabotar, aí eu demoro pra entregar as coisas, né? É sempre assim. Bem-vinda ao clube, né? Aquele momento, ai, não vai não. Vai ficar parada. Enfim, E aí eu demorei super, porque eu sabia que eu queria fazer sobre essa frase, era uma frase que eu sabia que eu queria fazer. Mas é isso, assim, é um espaço muito... Gente, é muito diferente, assim, é uma proporção, a pintura, é tudo, assim, completamente um outro lugar, Não, assim. e a altura. Altura, eu subi. Altura, eu subi. Alto, quantos metros? É enorme. 30 metros 30 de altura, metros, cara. É alto pra caramba. É vento. E aí, enfim, aí eu fiz a arte, e é isso, e é uma coisa, e ela é muito vertical, né? Ela é, tipo, compridíssima, então, muito diferente das artes que eu faço, que são mais quadradas, retangulares, então, foi tudo muito, assim, foi um incômodo criar essa arte, sabe? Se eu posso dizer. Mas eu fiquei muito incomodada nesse processo, assim. Mas deu tudo certo. E aí a gente começou a pintar, né? Eu fui pintar só um pedaço. Porque primeiro que eu não tinha a menor experiência. E segundo que não tô a fim de ficar pendurada em 30 metros de altura. Mas eu realmente não tinha experiência. Nunca tinha feito ainda. É uma pintura em parede. Porque é isso, é uma outra tinta, tudo diferente. Universo. É um outro universo, assim. Claro. E subi, tive a experiência, porque eu queria muito, tipo, ter a experiência de subir. Quase tive um piripaco, Claro, né? Imagina! Foi bem interessante, mas deu tudo certo, sobrevivi. Porque é isso, é uma experiência muito engraçada, porque pra você subir, eu tive que subir até o topo do prédio e passar pro balancinho, que é a parte que você fica, né, pra pintar. Que vai descendo, assim, vai descendo. Que é tipo um elevadorzinho, né? Isso, Mas é um negocinho só, né? É um patamar, assim. E você fica solto ali, 30 metros? Não, a gente fica preso. Claro, com um negócio de segurança, isso, mas você... Isso. Sei lá, não é uma cabine, né? Não, e eles chamam balancinho por um motivo, porque ele né? balança. E tava ventando bastante, porque o universo decidiu me ajudar bem. Então, assim, e aí foi nesse dia que eu percebi como que o corpo entra em estado de alerta. E eu não senti nenhuma ansiedade, assim, porque eu acho que o meu corpo, ele só tava realmente preparado pra sobreviver, ele só queria sobreviver, sabe, assim. Então eu não me lembro de sentir nada lá em cima. Tudo que eu senti foi quando eu já tava lá embaixo, assim. Só que eu vi os dois caras que pintaram, maravilhosos, inclusive, eles estavam lá, E eu, assim, com um pincel, assim, ó, e o balancinho assim, e eu com o pincel assim. Nossa, eu ia morrer de medo. Enfim, mas é uma experiência que eu queria ter vivido, assim, eu acho que eu faria de novo, inclusive. E fala a frase que tá escrita. Hã? Fala o que tá escrito. Todo recomeço nasce de incômodo. Que loucura, né? Você vê todo esse teu processo, assim. É isso. E é uma virada. E foi uma virada, realmente, de trabalho, de ter esse mural num outro lugar.
e ter uma outra relação com a cidade, é isso, né? As pessoas passam lá e aí as pessoas param. É um lugar muito visível do Minhocão, então tem sido muito legal, assim, vai fazer 1 ano agora. Não, mudou mudou a tua vida, né? Mudou muito a minha relação com o meu trabalho, E eu assim, acho foi uma muito... virada. Eu acho E muito... foi um incômodo. Exatamente. E um recomeço. É. E a gente vai ficando por aqui. Porque não tem mais o Com que esse falar. incômodo. Vamos ficar com esse incômodo, com esse recomeço, na verdade. Com a satisfação de ter tido você aqui. Cara, eu adorei. Muito obrigada. Ah, eu também. Foi muito legal. Muito obrigada. Obrigada a você. Feliz de te conhecer pessoalmente. Também. Uhum. E sigam a Marcela nas redes sociais, sigam o trabalho dela. E até a próxima. Muito obrigada. Respire e diga sim.